Pornografia. Acredito que esse seja um dos vícios mais preocupantes de todos. Não pelo dano que pode ser causado à pessoa, mas sim pela acessibilidade e facilidade com que a pessoa consegue consumir. Entretanto, vício é vício, como qualquer outro. E para você sair dele, depende exclusivamente de você. 82% das pessoas que decidem parar de assistir pornografia fracassam. E não, eu não quero desmerecer essas pessoas que fracassam, pelo contrário, pois elas deram o seu primeiro passo. No entanto, garanto que se você assistir esse vídeo até o final, dedicando a máxima atenção possível, finalmente irá parar de ser escravo e se libertar, tornando-se parte dos 18% das pessoas que realmente conseguem parar de consumir esse conteúdo. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Razer, e para quem já me conhece, hoje eu vou falar um pouco sobre o que aconteceria com você se você ficasse 30 dias sem assistir pornografia. Em 2019, de acordo com o site Amarelo, 115 milhões de pessoas consumiam conteúdo adulto todos os dias, apenas nesse site em particular. Agora imagine o número de milhares de pessoas que também visitavam outros sites. Se isso ainda não te chocou, calma, porque o que não faltam são pesquisas chocantes. Agora falando um pouco das consequências, existem várias consequências que podem afetar você. Ou melhor dizendo, tal vício pode mexer com várias substâncias do seu cérebro, podendo influenciar nas suas relações sociais e transformando você em uma pessoa que apenas pensa em malícias e besteiras. Além disso, diversas outras consequências incluem problemas mentais como ansiedade e depressão. No entanto, acredito que o maior desafio seja a busca por recompensa imediata, que é fortemente ligada à dopamina. Já puxando um gancho, esse é um possível tema que poderia abordar mais pra frente. Sei que pode parecer cansativo ouvir falar tanto sobre dopamina, mas querendo ou não, é de suma importância mencioná-la. Ah, e esse vídeo está sendo postado porque ganhou na votação de uma enquete que eu fiz na comunidade, perguntando qual tema seria melhor. Então assim que você terminar de assistir esse vídeo, dê uma passada lá na aba comunidade e vote ou curta algo que eu possa ter postado. Desde já, agradeço. Vamos supor que você parou de assistir pornografia. No primeiro dia após abandonar a pornografia, provavelmente você não notará muita diferença nas primeiras 24 horas. Possivelmente você vai estar de bom humor e bastante entusiasmado com o objetivo. Nesse período, é possível que tenha mais tempo para realizar outras atividades e parar de procrastinar. Você vai poder jogar o lixo fora, estudar ou fazer uma coisa nova, querer aprender um idioma novo. Agora já no segundo dia é onde as coisas começam a ficar mais cabreiras. No segundo dia, os sintomas fisiológicos podem começar a aparecer e pode surgir uma pequena dúvida em sua cabeça sobre quanto conteúdo pornográfico é necessário consumir para experimentar esses sintomas ao tentar parar. Essa é uma questão sutil, pois a maioria dos estudos acadêmicos sobre a neurofisiologia do estudo da pornografia envolve pessoas que se identificam com o uso problemático da pornografia, UPP. Não está diretamente relacionado à quantidade consumida, mas sim se você sente que a pornografia está impactando negativamente sua vida. Em 2011, 11% dos homens assistiam pornografia diariamente. Agora, o número é de aproximadamente 44%. No entanto, a porcentagem de pessoas que se identificam com o UPP não mudou drasticamente. Apenas 6% dos homens admitem que a pornografia afeta negativamente as suas vidas. Então, no segundo dia, pessoas compulsivas e viciadas relatam ansiedade, insônia, falta de concentração e um desejo constante de consumir conteúdo pornográfico, de até 3 vezes ao dia, devido ao impacto excessivo no cérebro. Agora, já pulando pro 4º ao 7º dia, que é onde as coisas começam a mudar, é onde muitas pessoas desistem, principalmente devido à ansiedade. Outra coisa que também foi comprovada é que mesmo pessoas que não são diagnosticadas com transtorno de ansiedade sentem ansiedade severa durante esse período. Agora, supondo que você não desistiu, quando chegam nos 14 dias, é onde as coisas começam a mudar. Os desafios não seriam tão intensos quanto nos primeiros dias. Após 14 dias sem você assistir pornografia, o seu cérebro estaria começando a voltar ao normal e o seu pico dopaminérgico estaria mais controlado. Então isso quer dizer que você sentiria mais prazer em fazendo coisas simples da vida, como olhar para um campo de grama num dia ensolarado. Você sentiria mais prazer realizando pequenas coisas. Agora, já pulando para 30 dias que você ficou sem assistir pornografia, parabéns! Você se sentiria significativamente melhor, com mais disposição e determinação. Sua memória e concentração melhorariam e você veria uma versão aprimorada de si mesmo. Nesse ponto, o desejo de consumir pornografia não cruzaria sua mente. Você estaria praticamente
completamente livre, curado do vício. No entanto, é importante notar que a recuperação total do cérebro pode levar alguns meses, dependendo bastante do seu comprometimento. Agora, vou compartilhar um pouco das minhas experiências pessoais. Não saiu do vídeo ainda, porque no final vou fornecer algumas dicas para facilitar a sua jornada. Eu não quero parecer um robô que apenas despeje informações sem compartilhar uma experiência pessoal. Tá, agora falando um pouco da minha experiência, eu fui uma pessoa que teve contato com esses conteúdos desde muito jovem. No início, era apenas curiosidade, algo novo para mim. No entanto, com o tempo, passei a consumi-los com mais frequência, até se tornar algo essencial na minha rotina. Não da melhor maneira, mas assistir a esses conteúdos tornou-se parte do meu dia a dia. Eu não me preocupava com as consequências até perceber que eu não conseguia ficar nem 2 dias sem. Sempre que tentava parar, o máximo que eu conseguia era no máximo 5 dias. Mas isso mudou. Todas essas mudanças aconteceram porque percebi que esses malefícios e o quanto isso afetava negativamente a minha vida. Mas isso só mudou porque eu realmente percebi o quanto que esses malefícios afetavam negativamente a minha vida. Agora, eu vou compartilhar uma solução com você. E claro, isso dependerá exclusivamente de você. No entanto, confio em você e sei que você é capaz. Para você realmente superar esse vício, primeiro, é crucial ter em mente todos esses malefícios que eu mencionei a você. E um outro que eu não disse, irmão, você pode ficar broxa. Isso mesmo, broxa. Outra dica bastante importante é procurar se entreter com outras atividades. Se você não tem controle, mano, por favor, não fique sem algo pra fazer. Vá passear com o cachorro, se você não tem cachorro, vai assistir uma série, mas não fica sem algo pra fazer. Mas também, você tem que tentar se entreter com algo que seja bom, com uma qualidade boa. Não vá sair scrollando o feed do TikTok, porque às vezes isso pode te prejudicar e te atrapalhando no seu objetivo. Agora, uma última dica que pode parecer simples, mas funcionou pra mim: desafie-se. Isso, coloque na sua cabeça que se você assistir a qualquer tipo de conteúdo pornográfico, você perdeu. É como se fosse o jeito que o Rock Lee usava pra treinar. Ele não pensava, eu tenho que fazer 500 flexões e se eu desistir eu tenho que fazer mais 1000. Então, é basicamente isso. Se desafie, fala. Eu acredito que vocês já fizeram isso em algum momento da sua vida. Tipo, eu tenho que correr e chegar naquele lugar em tantos segundos, senão o mundo vai explodir. Eu tenho certeza que alguém já pensou assim, ou se desafiou, ou eu sou um louco, maluco e só eu penso nessas coisas. Mas é isso, se desafie, pense, nossa, eu não posso parar com esse objetivo, senão eu vou perder. É bobo, é besta, sabe? Parece algo bem besta, mas funcionou pra mim. E sério, mano, muito obrigado pelo desempenho que eu tive no outro vídeo. Não só no último vídeo, mas com o canal em si. O canal está crescendo bastante, sabe? Eu sei que algumas pessoas devem estar, nossa, como assim bastante, cara? Você só tem 100 e poucos inscritos ainda. Mas isso realmente significa muito para mim. Pode parecer pouco, mas para mim é muito. E eu não esperava que o desempenho do último vídeo fosse ir bem, mas ele foi bastante. Ele tá sendo recomendado pelo YouTube e eu tô muito feliz com isso. Inclusive, nós batemos uma pequena meta que eu tinha, que era de 100 inscritos. Eu realmente agradeço a cada um de vocês que assistiu o vídeo até o final. Curtiu, comentou e se inscreveu. Vocês realmente estão fazendo a diferença na minha vida. Se você gostou, curta e deixa um comentário. Isso significa muito pra mim. Desde já, agradeço e até o próximo vídeo.